Bom dia a todos. Nós chegamos agora num ponto dessa epístola onde tem uma certa divisão. O apóstolo Paulo acabou de demonstrar de forma bastante clara e contundente que tanto os gentios bárbaros, os pagãos bárbaros, não civilizados, quanto os pagãos gentios refinados, civilizados, quanto também o judeu que estava numa posição mais elevada por ter a lei, a manifestação do Deus vivo e verdadeiro, e principalmente a revelação da própria palavra de Deus, confiado a ele. Todos esses grupos, portanto, toda a humanidade, estão debaixo do justo juízo de Deus. Todos são inexcusáveis, como lemos no início dessa demonstração no capítulo 1, versículo 18 a seguir. E agora ele fecha isso dizendo que toda boca esteja fechada, no versículo 19 de Romanos 3, e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Não sobrou ninguém. Todos agora estão igualados diante de Deus nessa nossa época da graça. E a conclusão no versículo 20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele, diante de Deus, portanto, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Apenas isso. A lei existente, ela vai demonstrar que eu não sou capaz de cumpri-la e por isso manifesta ainda mais o pecado e os meus pecados existentes em mim. E ali, esse versículo 21, ele começa com um mas, estabelecendo agora um contraste. A partir de Romanos 3, versículo 21, até o capítulo 4, versículo 25, portanto, o final do capítulo, agora chegamos num dos grandes temas dessa epístola com mais detalhes, que é a justificação pela fé, apenas. E o trecho lido, dos versículos 21 a 31, esses 10 versículos, nós poderíamos, talvez, dividir em 3 pedaços, em 3 bloquinhos. E quando fazemos essas divisões, elas, obviamente, são apenas divisões para nos ajudar na compreensão, para nos facilitar um pouco o entendimento. Não são divisões inspiradas, porque senão Deus mesmo teria colocado um subtítulo ali. O primeiro bloquinho seriam os versículos 21 e 22, e a expressão principal ali está no versículo 22, a fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. É o primeiro item que se destaca ali. Depois vem os versículos 23 ao 26, e o termo caracterizante ali está no versículo 24, pela redenção que há em Cristo Jesus. A redenção em Cristo Jesus. E por fim, os versículos 27 adiante, e ali o núcleo, podemos dizer, é o versículo 28, justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, esses 3 itens, primeiro, a fé em Jesus Cristo, depois a redenção em Cristo Jesus e a justificação sem obras, sem participação nossa. E aí podemos adentrar, então, no estudo desses versículos. Muitas coisas, infelizmente, se tornaram algo costumeiro, normal para nós. Aber wenn man Vers 20 nochmal auf sich wirken lässt, mas se deixarmos o versículo 20 fazer efeito em nós mais uma vez, und seinen eigenen Namen einsetzt, e colocarmos o nosso próprio nome ali,
ich bin dem Gericht Gottes verfallen. Então eu estou sujeito ao juízo de Deus. Das war das gerechte Urteil Gottes über meine Sünden. Foi esse o justo juízo de Deus sobre os meus pecados. Folge ist ewige Verdammnis. E a consequência é a condenação eterna. Ewige Existenz in der Gottesferne, im Feuersee. Uma existência eterna longe de Deus no lago de fogo. Da hätten wir alle ausnahmslos hingehen. E ali, sem exceção, todos nós tínhamos o nosso destino ali. Und jetzt kommt dieses Jetzt aber. Mas então temos o versículo 21 iniciando, mas agora, ou agora pois. Auf der einen Seite hoffnungslos, verfallen, Por um lado, sem esperança, sujeito ao juízo. das Gesetz gab keine Möglichkeit, vor Gott gerechtfertigt zu werden. A lei não dava nenhuma possibilidade de sermos justificados diante de Und Deus. jetzt hat Gott in seiner unbegreiflichen Gnade einen anderen Weg. Mas agora Deus, em sua graça incompreensível, ele tem um outro caminho. Einen Weg nicht auf Kosten seiner Gerechtigkeit, Um caminho que não vai às custas da sua justiça, sondern in Bestätigung seiner Gerechtigkeit. mas que confirma a sua justiça. Und der Weg ist E esse caminho é, durch Glauben an das Werk des Herrn Jesus. ou esse caminho vai pela fé na obra do Senhor Jesus. Das hat zwei Seiten. E isso tem dois lados. Eine uns zugewandte. Um lado que é voltado para nós, Wir müssen glauben. nós precisamos crer. Eine Gott zugewandte. Mas também tem um lado voltado para Deus, Er hat den Herrn Jesus gegeben. que ele deu, entregou o Senhor Jesus. Der Jesus ist am Kreuz auf Golgatha gestorben. O Senhor Jesus morreu na cruz do Gólgota, Sein eigener, vielgeliebter Sohn, o seu filho muito amado, único, der ihm nur Freude gemacht hat. que apenas lhe agradou, lhe causou felicidade, Ein perfektes Leben geführt hat. que levou uma vida perfeita, Rein, heilig, puro, santo, dedicado a Deus, consagrado a Deus, ausgerechnet. Der geht in den Tod. e justamente aquele adentra a morte. Und auf der Grundlage dieses Todes des Herrn Jesus E com base nessa morte do Senhor Jesus, kann Gott jetzt den für gerecht erklären, Deus agora pode declarar justo aquele der an den Herrn Jesus und sein Erlösungswerk glaubt. que crê no Senhor Jesus e na sua obra redentora. Jetzt ist ohne Gesetz, das heißt losgelöst vom Gesetz, Agora se manifestou sem lei, isso significa separado da lei ohne das Gesetz zu verletzen, e sem infringir ou ferir a lei, sem ferir a lei, ohne Gottes Gerechtigkeit zu verletzen oder zu beeinträchtigen, sem ferir ou diminuir a justiça de Deus. ist Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, A justiça de Deus se manifestou, indem er am Kreuz auf Golgatha in seiner Gerechtigkeit einen Unschuldigen gerichtet hat, an unserer Stelle. isso porque ele julgou ali na cruz do Gólgota justo em nosso lugar. Dass die Gerechtigkeit Gottes, die Paulus bis Vers 20 vorgestellt hat, im Zusammenhang mit Gericht, Até o versículo 20, Paulo apresentou a justiça de Deus em ligação com o juízo. ist im Alten Testament schon angedeutet, E isso foi algo que já foi indicado lá no Antigo Testamento, aludido, wo Gerechtigkeit Gottes im Zusammenhang steht mit Rettung. e ali a justiça de Deus está ligado à salvação. Wir lesen dazu einen Vers aus Jesaja 46. E para ver isto, podemos ler um versículo de Isaías,
capítulo 46. Vers 12 und 13. Os versículos 12 e 13. Isaías 46, 12 e 13. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Wir haben die beiden Begriffe Gerechtigkeit und Rettung. Temos aqui as duas expressões, justiça e salvação. Aus der Perspektive der Menschen war Rettung weit weg. Pela perspectiva do ser humano, a salvação estava muito longe. Gerecht zu werden vor Gott, unmöglich. De se tornar justo diante de Deus, uma impossibilidade. Aber Gott kündigt hier in Jesaja schon an, Mas já aqui em Isaías, Deus anuncia es wird einen Weg geben für mein irdisches Volk, que haveria um caminho para, no caso de Deus, o meu povo terrestre, dass es gerecht gesprochen werden wird, que ele fosse justificado, dass es Rettung erfahren wird que experimentaria a salvação, und das ohne meine Gerechtigkeit zu verletzen. isto sem ferir a justiça de Deus. Eine zweite Stelle aus Jesaja, Uma outra passagem também de Isaías, Kapitel 53, capítulo 53, Vers 11b. e a segunda parte do versículo 11. Isaías 53, 11, no meio. Meu servo, o justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Wird ihre Ungerechtigkeiten auf sich laden, Ele levaria as suas iniquidades sobre si, das ist Rettung vor dem Gericht, isto é, salvação diante do juízo, unter Bestätigung der Gerechtigkeit Gottes, contudo, confirmando a justiça de Deus. und wird ihnen einen Weg zeigen, E ele lhes mostraria um caminho auf dem sie gerecht vor Gott werden und Be- auch gerecht vor Gott leben können. pelo qual se tornariam justos diante de Deus e poderiam viver de forma justa diante de Deus. Das sind zwei Beispiele für das, was wir in Römer 2, Vers 21 am Ende gelesen haben. São dois exemplos daquilo que temos lido ali em Romanos capítulo 3, versículo 21 no final. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Onde diz, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ist das nicht großartig, das Wort Gottes? A palavra de Deus não é grandiosa? Auf der einen Seite wird uns vorgestellt, wie hoffnungslos verloren wir waren. Die Por um lado, nos há apresentado de como fomos, como éramos perdidos, sem esperança em absoluta, toda a humanidade, und dass göttliche Gerechtigkeit nur Gericht hätte bringen müssen, e que a justiça divina só poderia ter trago juízo, und dann hat dieser großartige, wunderbare Gott einen Weg. mas então esse grandioso, maravilhoso Deus, ele encontrou um caminho Dass Verlorene gerettet werden, para que perdidos pudessem ser salvos, dass seine Liebe sich voll entfalten kann. para que o amor dele poderia se manifestar de forma plena, Aber nicht auf Kosten seiner Gerechtigkeit, mas não às custas da sua justiça. sondern Gottes Gerechtigkeit ist völlig befriedigt auf Golgatha. Mas sim, a justiça de Deus foi satisfeita plenamente lá no Gólgota, Was hat denn Jesus das Leben gekostet? e isso custou a vida ao Senhor Jesus. Aber gleichzeitig kann auf dieser Grundlage seine Liebe zeigen. E ao mesmo tempo, sob essa mesma base, ele pode demonstrar o seu amor Menschen einen Weg zur Rettung bahnen. e efetuar um caminho para a salvação de pessoas. Einen Vers noch aus Psalm 85 dazu, Ainda um versículo do Salmo 85, Vers
Uhum. Sim. Salmo 85, versículo 10. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Güte steht in Verbindung mit Gottes Liebe. A misericórdia ou a bondade está ligada ao amor de Deus. Wahrheit steht in Verbindung mit Gottes Gerechtigkeit. A verdade tem ligação com a justiça de Deus. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst, E a justiça e a paz se beijaram. sind in Harmonie. Agora estão em harmonia. Und die Grundlage ist Golgatha. E a base para isto é Gólgota. Diesen Segen, diese Rettung zu bekommen, Para receber esta bênção e esta salvação, ist die Verantwortung des Menschen durch Glauben an Jesus Christus. a responsabilidade do ser humano é agora pela fé em Jesus Cristo.